Naquela noite sem lua, quando o vento carregava o cheiro de cana queimada e o suor dos que labutavam sob o sol inclemente, Dona Mariana do Sacramento cometeu um ato que selaria não apenas o seu destino, mas o de 3 homens que jamais deveriam ter cruzado a porta de seu quarto. 3 homens, uma mulher, um segredo que mancharia de sangue as terras do Vale do Paraíba. E se você quer descobrir o que realmente aconteceu por trás das paredes da Casa Grande, uma verdade que os livros de história jamais ousaram contar, então fique até o final, porque o que você está prestes a ouvir vai fazer seu coração disparar. Era o ano de 1842. O Brasil imperial ainda respirava o apútrido da escravidão, e no Vale do Paraíba fluminense, entre morros cobertos de cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava, erguia-se majestosa a Fazenda Santa Eulália, uma propriedade imensa, poderosa, temida. E no centro dessa propriedade, como uma joia guardada a 7 chaves, vivia Mariana do Sacramento, filha única do temido Coronel Augusto do Sacramento. Mariana estava prestes a completar 20 anos. Tinha a pele alva como a cal das paredes da Casa Grande, olhos verdes, profundos como as águas do rio que cortava a fazenda, e cabelos escuros que caíam em cascata sobre seus ombros delicados. Mas por trás daquela beleza angelical habitava um espírito inquieto, uma alma que sufocava dentro das grades douradas de sua condição. Seu pai, homem de posses incalculáveis e crueldade conhecida em toda a província, já havia selado seu destino. Mariana seria entregue em casamento ao capitão Frederico Moraes, um senhor de engenho da região de Vassouras, viúvo 2 vezes, 40 anos mais velho que ela, e dono de mais de 300 almas cativas. Mariana sabia que seu futuro seria viver ao lado daquele homem, que cheirava a fumo de cachimbo e conhaque barato, que a tocaria com mãos calosas e frias, e que nunca olharia para ela como um ser humano, mas apenas como um ventre para gerar herdeiros. Mas o coração humano é imprevisível, e o destino tem um gosto peculiar por reviravoltas. Tudo começou numa tarde abafada de dezembro. O calor era de derreter as velas do oratório. O ar espesso parecia feito de chumbo derretido. Foi nesse dia que Mariana viu pela primeira vez Joaquim das Chagas. Joaquim era diferente de todos os outros escravizados da fazenda. Alto, de ombros largos e costas marcadas pelas cicatrizes do navio negreiro que o trouxera da África. Seus olhos carregavam uma profundidade ancestral, como se guardassem milênios de sabedoria, dor e resistência. Ele havia sido comprado recentemente do tráfico ilegal, que ainda desafiava as leis do império, e trabalhava agora na carpintaria da fazenda, onde suas mãos habilidosas transformavam madeira bruta em móveis de uma delicadeza surpreendente. Naquela tarde, Joaquim foi chamado à Casa Grande. A janela do quarto de Mariana não fechava direito, e ele, com suas ferramentas na mão, subiu as escadas de pedra que levavam ao 2º andar. Quando Joaquim entrou naquele aposento perfumado, com água de rosas e alfazema, seus olhos encontraram os de Mariana, e o mundo parou. Foi apenas um instante, talvez menos que isso. Mas naquele breve momento, algo se rompeu dentro do peito da jovem sinhazinha. Algo que todas as orações, todas as lições de catecismo, todos os sermões não conseguiram conter. Mariana sentiu um calor subir do ventre até a garganta. Sentiu suas mãos tremerem quando Joaquim se curvou respeitosamente. Baixou os olhos e disse com voz grave e musical: "Senhora, com sua licença, vou dar um jeito nessa janela." E naquele momento, Mariana soube que estava perdida para sempre. Joaquim voltou outras vezes, sempre com alguma desculpa arranjada pela própria Mariana. Uma porta que rangia, um móvel que precisava ser ajustado, e entre um concerto e outro, as palavras começaram a fluir. Joaquim lhe contou da terra distante de onde fora arrancado ainda menino, das savanas douradas, dos baobás gigantes, da mãe que cantava canções na língua dos ancestrais, e do pai, um guerreiro valente que morreu lutando contra os homens brancos que vinham capturar seu povo. Mariana ouviu tudo aquilo com o coração apertado, sentindo pela primeira vez a vergonha profunda de pertencer à raça dos senhores. A raça dos que acorrentavam, dos que marcavam a ferro em brasa
dos que roubavam vidas, nomes, histórias. E numa noite sufocante, quando a casa inteira dormia e até os grilos pareciam ter silenciado, Joaquim voltou ao quarto de Mariana, não mais para consertar nada, mas porque ela havia mandado o recado através de Zefa, sua mucama de confiança. Quando ele entrou, com o corpo trêmulo de medo e desejo, Mariana se entregou a ele com uma fúria que desconhecia existir dentro de si. Ali, sobre os lençóis de linho bordado que vinham de Lisboa, os dois profanaram todas as leis daquela sociedade podre em suas bases. Mas o coração humano é um abismo sem fundo. E Mariana logo descobriu que um amor proibido não era suficiente para saciar a sede que ardia em suas entranhas. Foi então que ela notou Benedito da Conceição. Mulato claro, de olhos amendoados e corpo esguio, trabalhava como copeiro na Casa Grande. E tinha algo que o distinguia, o dom da palavra. Benedito sabia ler e escrever, ensinado em segredo pelo antigo capelão da fazenda. Quando Mariana descobriu isso, passou a chamá-lo ao seu quarto para que lhe lesse os romances que encomendava do Rio de Janeiro. Ele lia com voz melodiosa e ela fechava os olhos, imaginando ser a heroína daquelas histórias. Até que um dia Benedito deixou o livro de lado e a beijou. Foi um beijo diferente, delicado, lento, cheio de ternura. Com Benedito, Mariana descobriu outra face do amor. A doçura das palavras sussurradas, a poesia dos gestos lentos, o prazer que vem não do fogo que consome, mas da brasa que aquece sem queimar. E assim, Mariana passou a dividir suas noites entre dois homens, que jamais poderiam disputá-la à luz do dia. Domingos Ferreira era diferente dos outros dois, muito diferente. Nascido na própria fazenda, filho de mãe escrava e pai desconhecido, tinha a pele da cor do bronze polido e músculos definidos de quem carregava sacos de café nas costas. Mas o que realmente o distinguia era sua posição. Domingos era feitor dos escravos. Uma posição que lhe garantia privilégios, mas também lhe rendia o ódio profundo dos seus próprios irmãos de corrente. Porque era a mão de Domingos que empunhava o chicote quando o senhor ordenava. Mariana o odiava por isso, mas havia algo nele que a atraía irresistivelmente. Talvez justamente aquela mistura de força e submissão, de poder e impotência, de algoz e vítima ao mesmo tempo. Foi numa tarde de tempestade violenta que Mariana mandou chamar Domingos, com a desculpa de verificar as telhas. Quando ele subiu, encharcado pela chuva, ela trancou a porta e disse: "Tira essa roupa molhada, Domingos, senão vais adoecer." Ele obedeceu, como sempre obedecera todas as ordens. Mas quando ficou ali, nu e vulnerável, foi Mariana quem se ajoelhou. Foi ela quem inverteu a ordem que sempre pusera o branco acima do negro, o senhor acima do escravo. E naquele ato de submissão encontrou uma liberdade que jamais experimentara. Durante meses, Mariana manteve seu terrível segredo, alternando suas noites entre os três homens que amava, cada um à sua maneira. Joaquim, que lhe trazia a paixão ancestral. Benedito, que lhe oferecia a doçura das palavras. E Domingos, que lhe dava o sabor proibido do poder invertido. Mariana se sentia viva como nunca, mas sabia que aquilo não poderia durar para sempre. Que mais cedo ou mais tarde a verdade viria à tona. E veio, mas não da forma como ela imaginava. Não foi o coronel quem descobriu. Foi Zefa, a mucama fiel, a confidente desde a infância. Zefa não suportou mais carregar aquele peso e foi confessar ao padre Honório. O padre, fiel aos códigos de sua classe, julgou ser seu dever avisar o coronel do que se passava sob seu teto. A fúria do coronel foi devastadora. Ele mandou prender os 3 escravos e convocou todos os cativos da fazenda para assistirem ao castigo exemplar. Mariana implorou de joelhos, jurou que fora ela quem os seduzira. Mas o coronel a empurrou e disse: "Você está possuída pelo demônio. Será enviada ao convento, mas antes verá o preço que se paga pela devassidão." Amarraram os 3 ao tronco no centro do terreiro, e o próprio coronel empunhou o chicote. Começou por Joaquim. Cada golpe arrancava tiras de carne. Mas ele não gritava, apenas olhava para Mariana com olhos que diziam tudo.
Depois foi Benedito, que chorava não de dor, mas de humilhação, vendo seus sonhos se espatifarem. Por último, Domingos, que gritou não de dor física, mas de raiva. Raiva de si mesmo por ter acreditado que poderia ser algo mais que propriedade. Mariana desmaiou antes que o castigo terminasse. Quando acordou, estava sendo levada para o Rio de Janeiro. Pelo caminho, soube o destino dos três. Joaquim morrera 3 dias depois, pelas infecções dos açoites. Benedito fora vendido por um senhor cruel no recôncavo baiano. E Domingos fora castrado e mandado para as Minas de Ouro, onde não viveria mais que 5 anos. No convento das Carmelitas Descalças, Mariana viveu 23 anos, rezando, bordando silenciosa. Quando morreu de tuberculose aos 43 anos, suas últimas palavras foram 3 nomes. Não Joaquim, Benedito e Domingos, mas os nomes africanos verdadeiros que ela aprendera nas noites em que os amava. Esta história não tem moral edificante, não tem final feliz, porque a história da escravidão no Brasil não tem nada de bonito para contar. Mas tem verdade, tem dor, tem amor impossível e vidas destroçadas por um sistema que transformava seres humanos em mercadoria. Se essa história te tocou, se inscreve no canal. Tem muito mais histórias reais e intensas esperando por você. Histórias que os livros jamais contaram. Vozes que o tempo tentou calar. Porque só lembrando do passado podemos construir um futuro, onde nenhum amor seja proibido pela cor da pele, e nenhuma vida valha menos que outra.